Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia de falar sobre despertar a sua melhor versão, de ter um olhar sistêmico e entender a conexão das nossas emoções com a nossa carreira, com as nossas relações. Porque sim, tudo isso está conectado. Aquilo que a gente não trabalha emocionalmente reflete inclusive nas questões materiais, na nossa forma de se relacionar, de se comunicar, na nossa carreira como um todo. E hoje é dia da gente falar sobre isso para despertar a sua melhor versão, porque a gente precisa fazer esse processo de buscar a nossa melhor versão todos os dias. Não pelos outros, não para agradar, não por obrigação, mas por merecimento. Então bora lá falar sobre isso? Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Deixa eu fixar o tema da live de hoje aqui. Pronto, olhar sistêmico e a conexão, emoção, carreira. Oi, Mauro, quanto tempo? Tudo bem por aí? Tá me ouvindo bem? Irene também, seja muito bem-vinda. Que delícia ter vocês aqui. E essa live ela é muito importante porque ela acaba refletindo. Eu falo que tudo aquilo que a gente não tá em desordem internamente acaba trazendo desordem também na nossa vida. E às vezes a gente olha e fala, é porque é difícil mesmo, é porque é o destino, é porque... Ou muitas vezes, como acontecia comigo, a gente vai acostumando tanto a carregar peso, tanto a suportar, tanto a fazer pelo outro, que às vezes vai trazendo também irritabilidade, estresse, exaustão, que às vezes a gente acha que é normal, né? Acha que é natural carregar tanto. Irene, não esqueci de você não, viu? Que legal, Irene. O mais importante é não esquecer de você. Que era o que acontecia muito comigo. Eu, durante muito tempo, me esqueci de mim. E esse processo de despertar a nossa melhor versão é justamente sobre isso, porque às vezes eu vejo muitas pessoas que olham, quando a gente principalmente está acostumada a carregar, a suportar e falar, isso aqui já tá melhor, isso aqui já tá melhor. Só que é claro que não é só que a gente precisa sim celebrar quando está melhor, só que entender que pode ser melhor ainda. Então hoje a gente vai olhar para isso, porque o que eu mais vejo, eu falo que a gente atrai semelhantes, e foram muitas coisas que eu curei em mim, e eu vi muito no decorrer dessa semana, dentro dos meus atendimentos terapêuticos, na nossa vivência em grupo que a gente teve no domingo, e eu sempre vejo dentro das constelações, dentro dos atendimentos da terapia, até da mentoria sistêmica que a gente trabalha a carreira, que essa é uma dor muito latente desses excessos. Desse excesso de execução, excesso de correria, excesso de autocobrança, excesso de necessidade de controle, que escondem faltas. Então, é sempre importante a gente observar, porque isso está muito conectado. Qual que é a conexão disso, então, das emoções com a carreira, com as relações? Nós somos seres relacionais. Isso é fato, a gente precisa estar com pessoas. O que muitas vezes acontece é que pode ser que você olhe e você fale assim, não, eu não suporto mais ficar com gente. Eu quero me isolar, eu quero ficar quieta no meu canto. Por quê? Quando geralmente acontece isso? É aquela pessoa que desde criança foi aprendendo a fazer pelo outro, a querer ser perfeita, a fazer coisas que era muitas vezes para agradar os pais, para não dar trabalho, para não sei o quê. E aí na fase adulta é o diz que emergência de todo mundo. No trabalho é aquela pessoa que sempre sobra as coisas para você resolver, sempre para você resolver. E aí vem essa necessidade de isolamento, por quê? Porque já tá pesado demais. Só que quando não estamos feridos, olhando para a humanidade, né, para nós como um todo, o ser humano é um ser relacional. Então existem muitas pessoas que, por exemplo, procrastinam. O que quer dizer procrastinação? Não é sobre não fazer nada. É sobre fazer aquilo que está acostumado, aquilo que eu tô acostumado, que muitas vezes, inclusive, sabota a minha vida, faz eu me sobrecarregar. Sabia que tem um tipo de autossabotagem que chama justamente prestativo? E que tem um monte de gente que acha ótimo? O que é esse tipo de autossabotagem? É aquela pessoa que é prestativa, que faz. Ah, você me pediu uma caneta. Ah, eu já te entrego duas. Ah, você me pediu para fazer um trabalho. Ah, eu faço A, B, C e D, ainda acho que não fiz suficiente. O que é autossabotagem, gente? É quando eu faço algo que ao invés de me impulsionar, drena a minha energia. Inclusive o perfeccionismo. Quando a gente se cobra pela perfeição, não é o perfil, não é não sei o que, é trauma.
Isso reflete na nossa profissão. Então, quando a gente olha para tudo isso, para essa necessidade do ser humano de ser relacional, tá muito conectado com isso, que para eu pertencer, para eu fazer parte, muitas vezes de uma forma inconsciente eu saboto minha vida. Em muitos momentos é me deixando para depois, é abrindo mão daquilo que é importante para mim. Então, voltando com relação, por exemplo, à procrastinação, não é sobre não fazer nada. Eu faço aquilo que eu tô acostumado, muitas vezes pro outro eu tenho tempo, energia, dinheiro, eu faço acontecer. Mas quando é por mim, parece que não dá. Quando é para algo novo, aquilo que vai, sabe, te levar na direção que vai mudar a sua vida, parece que a energia acaba, parece que alguma coisa acontece. Por quê? É porque eu quero sabotar minha vida? Não. É o medo de me frustrar, é o medo de crescer demais ou ser feliz demais e me distanciar das pessoas que eu amo. Vamos pensar num negócio juntos aqui, que eu não me dava conta. Eu só parava, gente, quando eu adoecia. Eu fui para alguns extremos na minha vida. Claro que na época eu não me dava conta, depois que eu comecei a perceber. Na infância, eu era extremo da boa menina. Eu não queria dar trabalho, eu não queria incomodar. Eu me cobrava para ser perfeita, para tirar as melhores notas. Na adolescência, que foi quando minha irmã caçula nasceu, que até então era caçula, então muitas vezes a gente vê isso, eu vejo muito, inclusive em constelação, quando as pessoas vêm trabalhar alguma questão que tem esse movimento de amor interrompido, muitas vezes quando um irmão nasce, e não é sobre a intenção dos pais, mas a criança sente que não tem mais lugar para ela, principalmente se esse irmão dá mais trabalho. Então eu fui da menina boazinha para adolescência, em ter raiva, em ficar brava, porque é como se, hoje eu entendendo, claro que na infância eu não entendi, é como se eu ficasse durante muito tempo fazendo um esforço para ser uma boa menina, para me sentir vista, amada, acolhida. E aí, a hora que acontece isso, que tem esse movimento de amor interrompido, que eu perco o trono, vamos dizer assim, de caçula, eu vou pra raiva, pra revolta. E aí na fase adulta, nos meus trabalhos, era uma mistura disso. E nas minhas relações. Então, uma parte da minha criança sentiu falta desse colo. O que a gente faz na fase adulta? Aquilo que hoje, presta atenção nisso que eu vou falar. Aquilo que hoje você faz em excesso é a busca pela falta que você sentiu com relação à sua mãe. Aquilo que hoje você faz em excesso é a busca em receber aquilo que você sente que faltou da sua mãe. Então, se hoje você é uma pessoa que dá colo para todo mundo, que faz tudo para todo mundo, muitas vezes dá colo inclusive para mãe, tem pena dos pais, no trabalho você fala, pega tudo para você, o que acontece? É um excesso, é um drenar energia. Por quê? Eu, de uma forma inconsciente, aquilo que eu sinto que faltou, eu vou fazer pelo outro. Então, eu faço pelo outro. Eu abro mão da minha vida, dos meus desejos, de uma forma inconsciente, muitas vezes até do meu financeiro, pelo outro. Para os outros, sempre dá para mim, ano que vem, mês que vem, quando tiver a oportunidade perfeita. Por quê? É uma parte sua que foi ferida, que sentiu que faltou, buscando receber colo, acolhimento, reconhecimento, ser vista. É por isso que muitas pessoas, inclusive, travam na carreira, travam nas suas relações ou acaba atraindo pessoas em que você que tem que ser a mãezona, o paizão de todo mundo, em que você sempre se sobrecarrega, em que você sempre vive na correria, em que você tem um monte de conhecimento, você sabe muito, mas na hora de colocar em prática, na hora de empacotar tudo isso, parece que não vai. Em que você faz acontecer, mas quanto isso está te custando? Quando a gente fala sobre despertar a sua melhor versão e a conexão de emoção, carreira e relações, é sobre isso. É sobre parar de fragmentar e falar, não, a carreira está aqui, o financeiro está aqui, minhas relações estão aqui. E não, nós somos uma pessoa só e temos um funcionamento. E se você não olha e não entende o roteiro da sua vida, o roteiro que você aprendeu a viver, a escrever desde a infância, as faltas que houveram que hoje você busca preencher de uma forma inconsciente através dos excessos, você vai repetir esse roteiro a vida toda.
E aí a gente vai, de uma forma inconsciente, entregando os scripts para as outras pessoas. Então, eu sempre fui a salvadora de todo mundo, a boa menina, ao mesmo tempo vinha irritação, rigidez, criticidade. Então, se eu me cobrava pela perfeição e era rígida comigo porque eu tive também uma mãe rígida, então fui repetindo esse padrão. Aliás, a rigidez que eu vivi na infância, na fase adulta, eu era 2 vezes mais rígida comigo. Eu olhava para as pessoas e falava, não vai fazer tão rápido nem tão bom quanto eu, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa comigo. Só que isso não é sobre perfil, é sobre trauma. Por mais que o trauma também desenvolva talentos. Então, se por um lado você se sobrecarrega, você pega pra você, você faz acontecer, mas muitas vezes vem a exaustão e quando é pra você e por você, você sempre conta uma história pra deixar pra depois, porque você nunca, pode ser que até hoje você nunca tenha olhado de verdade pra si e que dentro de você tem uma criança ferida que só fala assim, eu quero colo, por favor, olha pra mim. Por outro lado, tem talentos incríveis. Você é uma pessoa que resolve rápido, que faz acontecer, que é difícil algo te abater, que faz as coisas com qualidade, até aquilo que você acha que não faz, você não consegue fazer as coisas mais ou menos, você vai e faz. Então, os traumas, eles trazem talentos muito grandes. Só que é importante você entender se hoje você tá na sua melhor versão por você, ou se você tá só buscando fora, não conseguindo pedir ajuda. Quando você não sabe, você vai e não fala também, nunca tem tempo quando é pra você. Ou você vai comprando um monte de curso, um monte de coisa pra pertencer, mas aí sente que sempre falta. Começa as coisas e quando é por você, nunca termina. Hoje, você tá vivendo realmente a melhor versão por você? O que você sente que faltou? Eu trouxe essas questões com relação à mãe, né? Que os excessos que nós todos fazemos hoje é a busca em preencher a falta do que sentimos lá atrás. Mas existem também questões com relação ao pai. Se o pai foi ausente, se era omisso, você vai buscar ter voz e fazer 2 vezes mais do que você via que seu pai não fazia. Ou muitas vezes, quando a gente vê principalmente constelação conectado com relacionamento, ou com o impulso de vida, com a carreira mesmo, vai ver emocionalmente, você tá ali presa entre os seus pais, no meio da relação deles, às vezes assumindo esse lugar emocional de marido da sua mãe, de tomar a frente, de assumir um lugar que não é seu. Enquanto emocionalmente você não está no seu lugar, dentro da sua família, inclusive pegando esses fragmentos da sua infância, no mundo, na vida adulta, na sua profissão, nas suas relações, você também não vai estar. E é onde tem a sensação que tá patinando, que as coisas não vão, que as coisas não vão. E aí, enquanto você não olhar para você, não vai mesmo. Enquanto você não assumir a sua cadeira como seu lugar. E aí, isso reflete em todas as áreas. Então, vamos conectar de uma forma mais racional essa questão de emoção, carreira e relações. O que emocionalmente foi registrado dentro de você, porque tem muitas coisas, principalmente da primeira infância, que a gente não lembra do fato em si. Aconteceu isso, isso, isso. Só que o registro emocional de como você se sentiu fica guardado. Então, emocionalmente, muitas vezes, para não precisar lidar com essa dor, você vai projetando isso na sua carreira e nas suas relações. Então, por exemplo, teve uma paciente minha do atendimento terapêutico que iniciou agora o processo terapêutico. A gente tem uma ferramenta dentro do processo terapêutico para identificar a frase traumatizada, vamos dizer assim, que ficou dentro de você. Então, muitas vezes a frase pode ser: eu sou uma decepção, porque sua criança sentiu que decepcionou, que desapontou seus pais. Eu sou um peso, eu não sou inteligente. Enfim, tem 10 tipos de frases diferentes. E aí, o que acontece? Eu vou trazer um caso de uma paciente minha. A gente identificou que a frase que ficou registrada nela foi: eu sou uma decepção. Por quê? Filha de pais rígidos, e aí ela buscava ser perfeita, e houveram momentos em que ela não cumpriu esse padrão de perfeição que ela se exigia, e ela sentiu que era uma decepção. E aí, o que ela passou a vida toda fazendo?
Para eu não ser uma decepção, é claro que isso é inconsciente, eu vou viver em função de agradar as pessoas. Então, até quando eu perguntava para ela, qual que é seu maior desejo? Qual que é não sei o quê? Era sempre pelo outro. Se você pudesse pedir, tivesse um gênio da lâmpada, e faz isso, vamos fazer esse exercício? Faz com você. Se tivesse um gênio da lâmpada, viesse agora e falasse assim para você, ó, você tem direito a um único pedido. Você pode pedir qualquer coisa que você quiser no mundo. O que você pediria? Muitas pessoas que vão aprendendo a fazer pelo outro, na hora de fazer esse pedido, nunca é por si. Ai, Su, mas se eu pedir por mim não é egoísta, porque tem meus pais, porque eu tenho filhos crianças, porque eu não sei o quê. Não. Se você não aprender a olhar para você, a estar bem com você, a desejar por você, a se amar, daqui a pouco você não vai dar conta de fazer pelos outros e daqui a pouco você é a pessoa que vai precisar de ajuda. Ou melhor, você vai ficando tão seca, uma pessoa tão seca e vazia por dentro, e quando eu falo seca, não é no sentido de ficar amarga, pode também ser, mas, deixa eu limpar aqui que tá borrado, mas no sentido de se perder de você. E aí você vai tirando pedaços seus e dando para os outros, sendo que quanto mais você está bem, quanto mais você se ama, quanto melhor você está, quanto mais você deseja e corre atrás dos seus desejos, melhor pessoa você vai ser para as pessoas à sua volta. Hoje eu vejo o quanto muitas vezes eu nem percebia, mas eu era insuportável para as pessoas que estavam à minha volta. Porque muitas vezes eu tava brava, ou quando você vai fazendo de tudo para agradar, existem 3 pontos, quando a gente fala para olhar sistêmico, vou conectando tudo isso, tá? Que são essenciais. E que se você não olha para esses 3 pontos, para essa ordem, inclusive o amor entra em desordem e não se sustenta. E eu bagunçava todas essas ordens sem me dar conta. A primeira ordem, ou lei sistêmica, fala sobre pertencimento, que é o que eu estava falando aqui com você, sobre a necessidade do ser humano, sobre o ser humano ser relacional. E por essa necessidade de relações, por essas relações, principalmente da infância, com relação aos pais, não curadas, a gente projeta essas feridas nas pessoas à nossa volta. Por isso que muitas vezes, quando eu vou dar treinamento, fazer palestras em empresas, por exemplo, em muitos momentos o RH fala, Su, a gente teve aqui o feedback 360 e depois que alguns colaboradores que são ótimos tiveram o feedback, parece que as coisas desandaram, porque a pessoa recebe e fala, isso aqui você fez muito bem, isso aqui você fez muito bem, isso aqui você fez muito bem, mas isso aqui você pode melhorar. E aí a pessoa, aquilo dói nela. Só que foi sobre o feedback, foi sobre a relação gestor-colaborador? Não! Aquilo bate na criança ferida dela que muitas vezes levava a bronca dos pais. Teve uma mentorada minha, que a gente trabalha essa questão, essa conexão inclusive com a carreira, que no período de mentoria ela teve justamente feedback do gestor dela. E aí ele foi apontando várias coisas legais que ela fazia e falou, isso, aqui dá para ajustar dessa forma e tal. E aí ela veio para atendimento, foi no mesmo dia a mentoria dela, ela teve o feedback de manhã, à noite eu atendi ela na mentoria. E aí ela falou assim, Su, eu faço tanto, e é isso que eu recebo? E aí eu falei assim, por quem você fez tanto ou fez um esforço para agradar ou para não dar trabalho a vida toda e ainda recebia bronca? O olho dela encheu de lágrima e ela falou assim, a minha mãe. Eu fazia de tudo, eu cuidava do meu irmão, que era caçula, então como ele era pequeno e já tinha muita coisa dentro de casa, eu vi os sacrifícios que ela e meu pai faziam, então eu fazia de tudo, só que parecia que nunca estava bom para ela. Então percebe isso na carreira, não é sobre o gestor, não é sobre a empresa, não é sobre o trabalho, é sobre essa ferida de eu sempre fiz um esforço e nunca é suficiente. É onde muitas vezes você começa a se questionar. Vem a síndrome do impostor, a síndrome da impostora, né? A sensação de ser uma fraude. Por quê?
você vai repetindo essas histórias. Percebe como o ser humano ele é relacional? Então, para pertencer, né, que é a primeira lei sistêmica de todo mundo pertence, e a gente faz um esforço para pertencer. Para pertencer, muitas vezes, se você vem de uma realidade em que as relações nunca foram saudáveis, em que você ouvia que o dinheiro trouxe briga, trouxe separações, ou a questão de saúde física, né? Porque a gente vê dentro da constelação, a pessoa pode vir inclusive para constelar uma questão de saúde e aí se vê repetindo padrões, porque de uma forma inconsciente a gente sente que está traindo a nossa família se para nós for mais leve. Então, se eu não trabalho essa questão relacional, inclusive com relação aos meus pais, à minha infância, para pertencer a qualquer custo, de uma forma inconsciente, eu me saboto. Eu deixo de olhar para os meus sonhos, eu me coloco sempre em segundo plano. Eu passo a vida inteira deixando de olhar para a minha vida e olhando para as dores dos meus pais, olhando muitas vezes para as minhas dores não curadas, projetando, inclusive na minha carreira, as feridas não curadas. Então, uma necessidade básica do ser humano é de pertencer. Como que eu lido com isso? Como que eu trabalho, então, para eu entender que eu vou pertencer de qualquer forma e não me sabotar? A gente precisa olhar para as dinâmicas inconscientes, para as lealdades invisíveis. A gente trabalha isso, olha isso dentro da constelação e da terapia sistêmica. Porque a partir do momento que você entende que, ok, porque quanto mais gente é feliz, gente, faz um teste para você ver. Se você vai para um lugar, as pessoas cuidam mais de você, te dão mais atenção, tem um olhar de maior acolhimento quando você tá bem, quando você tá feliz ou quando você tá com alguma dor. Porque o emocional também não dá para enxergar, ou a gente tem que reclamar que tá com dor ou aparecer com algum ferimento. Quando que a gente recebe mais carinho? Uma conversa, ela tem mais continuidade. Claro, não generalizando, mas em grande parte dos casos, quando a gente começa a reclamar de alguma coisa, ou de alguém, ou do que a gente está vivendo, ou quando a gente fala que está tudo bem. Então é um processo natural, inclusive quando a gente se cuida, e quando você começa a olhar para você, terem distanciamento. Só que o nosso inconsciente que quer ser amado e visto a qualquer custo, muitas vezes faz a gente se sabotar por essa necessidade de pertencer. Quer ver um exemplo prático? Quando a gente vai mudando de ciclos, quando a gente está nos ciclos de amigos, a gente se comporta de um jeito, na família de outro, profissional de outro. Ah, por quê? Porque a gente cria máscaras? Não, porque para pertencer a gente vai se adaptando, inclusive com relação a conversas. Então, se eu começar a falar aqui para vocês sobre viagens, é natural que todo mundo já comece a pensar em viagens que quer fazer ou em viagens que já realizou, porque para pertencer eu busco conexão, a gente busca conexão a todo tempo. E qual que é o segredo? O que a gente trabalha dentro da constelação e da terapia sistêmica? É parar de querer colocar como se a gente tivesse uma tomadinha. Ah, eu quero me conectar, principalmente se eu sentir que faltou colo, se eu precisei amadurecer muito cedo, se eu tive responsabilidades muito cedo, se eu não queria dar trabalho, se eu não queria incomodar, se eu senti que eu fui um peso, uma decepção, eu vou querendo conectar a minha tomada em todo mundo, de eu quero fazer parte. Nas relações, você vai fazendo sempre pelo outro, a hora que você precisa, você não vai dar trabalho, né? Porque você aprendeu a não dar trabalho. Qual que é o processo? Você aprender a pegar a sua tomadinha e conectar com você, a não se abastecer pelo outro, porque às vezes a gente busca até no nosso trabalho, através de reconhecimento, de promoções, de cursos, e parece que falta. Por quê? Porque você está querendo conectar a sua tomada, mas precisa aprender a se abastecer de você. Então a primeira coisa dessa conexão para despertar a sua melhor versão é trabalhar essa questão do pertencimento e aprender a se reabastecer de você, aprender a se olhar com amor. Tem uma frase que ela é bíblica e ela é linda. Amai ao próximo como a ti mesmo. Senão, o que acontece? Você vai querer preencher suas faltas através do outro. Fica muito nítido o quanto essa necessidade de pertencer e esse amor é gritante. A gente vê muito nas crianças. Quando dentro de um lar, a mãe não tá bem, o pai não tá bem, ou eles estão tendo conflitos, o que acontece com o filho? Adoecimento. Começa a ter questões emocionais, começa a ter um monte de coisa, porque a criança é uma esponjinha, como se ela falasse assim, por amor, e para continuar fazendo parte, eu sofro por você.
Só que dentro de nós também temos a nossa criança que fomos um dia, que ela quer pertencer a qualquer custo. E para pertencer, ela se cobra pela perfeição, ela não para um minuto porque ela aprendeu que o valor dela é quando ela tá fazendo, porque quando tirava 10 eu recebia parabéns, senão eu levava bronca. Então eu preciso fazer. Pertencimento. Qual que é a segunda lei sistêmica ou ordens do amor? Hierarquia. É como se cada um tivesse a sua cadeirinha. Só que o que geralmente acontece, eu saio da minha cadeira de filho, e quero salvar os meus pais. Eu fico no meio da relação deles, eu olho para eles com pena, como frágeis. Até os meus irmãos ou irmãs que são mais velhas, eu quero dar ordem em todo mundo. Eu quero fazer por todo mundo. Eu saio do meu lugar. E essa hierarquia, a gente tem as constelações organizacionais também, vale inclusive para a nossa profissão. Eu quero ocupar um lugar que não me cabe. Quando você se sente em dívida com seus pais, quando você quer salvar, quando você tem pena, ou quando você sente também que eles devem, tem mágoa, raiva, e aqui não é sobre eles, é sobre o que está registrado dentro de você. Você também continua olhando para trás. Não olha para a sua vida. Você sai da cadeira que está com o seu nome e vai sentar na cadeira de todo mundo. Quando a gente vai sendo a pessoa que é mãezona, paizão de todo mundo, que resolve tudo para todo mundo, que todo mundo te procura para pedir ajuda, você está no seu lugar? Você está às vezes sentando na cadeira de pai e de mãe das outras pessoas. E aí, quando muitas vezes para quem tem seu negócio, ou para quem até trabalha em empresa, fala assim, nossa, as pessoas não me dão valor. Por quê? Porque você não está na sua cadeira. E a partir do momento que você vai fazendo isso, nem você está se dando valor. Então a hierarquia é sobre isso. É sobre você ocupar o seu lugar, a cadeirinha que está com o seu nome. E a terceira lei sistêmica, a ordem do amor, é sobre o equilíbrio de troca. E esses 3 pontos que eu estou trazendo, eles valem para todas as relações. Começa a observar. Isso aí dentro do relacionamento de amizade ou do relacionamento amoroso. Aí a hierarquia, pensa como se fosse um organograma de empresa. Aí vocês estão no mesmo lugar. Só que o que acontece em grande parte das relações? Eu quero ser mãezona, eu quero salvar, eu quero dar ordem. Por quê? Lembra que o excesso, o que faltou aqui, eu vou fazer em excesso aqui? Muitas vezes eu faço em excesso no meu relacionamento amoroso, nas minhas amizades. E aí eu fico maior. O que isso quer dizer? Eu saio da hierarquia, dessa linha que eu deveria estar, de somos iguais, para ser maior. E é onde muitas relações acabam não sendo saudáveis ou não permanecendo, porque a hierarquia foi quebrada. O Bert Hellinger, que foi quem divulgou a constelação para o mundo, ele falava uma frase que era assim, sem ordem não existe amor que se sustente. Por quê? Se eu vou só me doando, o outro ficar só recebendo, ou aqui não vai dar conta, que é a terceira ordem justamente do equilíbrio de troca, ou aqui fica pesado demais. Então tem o pertencimento, que o ser humano é relacional e a gente sabota a nossa vida para pertencer a qualquer custo. A hierarquia, que precisamos estar no nosso lugar, e muitas vezes a gente fica no meio da relação dos nossos pais, querendo ser mãe dos nossos pais, ser pai dos nossos pais, ser emocionalmente ocupar o lugar de marido da minha mãe, porque eu sentia que meu pai era fraco, ou que ele foi ausente, ou que ele não tinha voz, ou que aconteceu um monte de coisa. E a terceira lei sistêmica, que eu comecei a falar, que é do equilíbrio de troca, do dar e receber. Como que funciona isso? Para qualquer relação, existe esse equilíbrio. Até, por exemplo, se você trabalha em uma empresa, o que acontece? Você vai todo dia lá, de segunda a sexta, das 8 às 5, fazer o seu trabalho. O que é a sua parte? Que você recebe em troca o seu pagamento. Então, para todas as relações, inclusive as profissionais, existe esse equilíbrio de eu faço algo e eu recebo, eu faço algo e eu recebo. Só que o que acontece em muitas relações é que tem uma pessoa que só se doa e a outra que só recebe. Isso causa um desequilíbrio, causa afastamento, inclusive no trabalho. Já aconteceu com vocês de, nossa, eu faço além das minhas funções, então na hierarquia já tá desorganizado porque eu estou fazendo diferente do que é meu na hierarquia,
E eu faço além e não recebo por isso. O equilíbrio de troca também não está ok. É onde, inclusive, muitas vezes acontecem processos trabalhistas. Os processos trabalhistas, se vocês olharem, por exemplo, estão muito relacionados a essas 3 leis sistêmicas. Ao pertencimento de, não, eu fiquei excluído, isso a empresa excluiu, como se o colaborador não pertencesse ali. A hierarquia é, eu estou fazendo algo de um cargo de gerente, eu sou assistente. Ao equilíbrio de troca, eu faço 10 atividades e estou recebendo por uma. As nossas relações também. Então imagina, eu mando WhatsApp pra você não me responde. Eu mando de novo, você não me responde. Eu mando de novo, você não me responde. Vai causando um desequilíbrio. Vou trazer um exemplo material que eu trago sempre nas nossas vivências em grupo. Vamos supor que é seu aniversário e você me chamou pro seu aniversário, eu chego no seu aniversário e te dou um colar de ouro. Você fala, caramba, um colar de ouro é caro, né, gente? O ouro hoje em dia já sempre foi valorizado, mas hoje em dia tá uma beleza. O que acontece? Chega no meu aniversário, você já começa a pensar, caramba, a Su me deu um colar de ouro, eu preciso dar algo compatível para ela. Então, ou você vai no meu aniversário e dá algo que tem esse equilíbrio, ou, às vezes, até inconsciente, você acaba não indo. Chega no seu aniversário do ano seguinte, eu te dou um carro. Uma parte sua fica feliz, a outra se sente extremamente desconfortável, porque olha o desequilíbrio que eu tô causando. E esse desequilíbrio, a mesma coisa que essa balança do equilíbrio entre o dar e receber vai desequilibrando, a relação desequilibra da mesma forma. E lembra que eu comecei a live falando sobre a gente, os excessos que você faz no seu dia a dia, é buscando preencher a falta ou os vazios que você sentiu, principalmente com relação à sua mãe? Se eu vou aprendendo a fazer o excesso de sempre fazer demais pelo outro, eu acabo atraindo pessoas que só querem receber, inclusive eu acabo trabalhando em empresas em que eu sempre pego tudo pra mim, ou quando eu vou ter o meu próprio negócio, eu quero entregar demais pelo outro, e se você aprende que você precisa fazer 500 coisas de uma forma perfeita para reconhecer o seu valor, como que tá o seu merecimento? Como que está esse equilíbrio na sua vida? Como que estão essas leis sistêmicas, essas ordens do amor na sua vida? Como está isso, esse raio-x da sua vida? É como vai refletir na sua carreira, nas suas relações, inclusive no seu financeiro. Porque se o seu merecimento tá pequenininho de eu faço um monte, mas o meu copinho para receber tá pequeno, porque eu aprendi a fazer, se me pedem eu faço 10, eu receber migalhas, percebe que emocionalmente você foi aprendendo que você precisa fazer um esforço para receber um pouquinho? Então, é como se estivesse assim. Eu vou ser perfeita, eu vou fazer muito, eu vou salvar, para mim eu nunca vou ter tempo. O que você está dizendo? Com um pouquinho eu já me contento. Então percebe como existe essa conexão, e aí a partir do momento que você vai entendendo isso e que você olha para a raiz emocional de tudo isso, você começa a entender o que você precisa ajustar para despertar a sua melhor versão por você. Porque eu sei que é duro ouvir, mas pode ser que até hoje você tenha feito somente pelo outro. E que sua vida, os seus desejos estão ali te esperando de braços abertos, você só precisa olhar. Olhar, cuidar, entender e acolher aquela pessoa que você vê todo dia na frente do espelho, que provavelmente você olha e coloca um monte de defeito além de tudo. A ser gentil com você. A insegurança, o medo, a falta, o vazio, as pessoas sentem o cheiro. Quando você diz sim para todos o tempo todo e muitas vezes querendo dizer não, o seu sim perde o valor. O excesso de disponibilidade é uma parte sua querendo receber colo, querendo receber ajuda. Só que quanto mais você fica ali disponível e sua agenda em função do outro, menos você está disponível para você. Precisa pegar a sua tomadinha e voltar para si.
olhar para essa criança, eu postei ontem nos stories, né, que eu fiz esse processo, olhar para essa criança que você foi um dia, que sim, pode ter aprendido a ser forte, só que ela era só uma criança, você precisa aprender a dar colo para ela. Olhar para o adolescente que você foi um dia, resgatar a coragem, a pulsão de vida, mas também entender e acolher essa parte sua e integrar. Porque a gente só consegue despertar a nossa melhor versão quando estamos inteiros. E esse processo de ir integrando também, é claro, é para a vida, né? Esse processo da gente se curar, de se entender. Mas a partir do momento que você vai olhando para essas 3 leis sistêmicas, ou ordens do amor que eu trouxe, que você vai assumindo o seu lugar, que você vai entendendo dentro dos excessos que você tem hoje, às vezes até o excesso de controle, que é um medo de confiar, porque lá atrás você aprendeu que não podia confiar em ninguém, que tinha que engolir o choro. A partir do momento que você vai olhando para isso, você pode olhar para essas frases, para essas crenças que você foi construindo e que só sabotam e trazem peso para a sua vida e dizer assim, e se quiser pode dizer em voz alta, já faz muito tempo. Já faz muito tempo. E vai percebendo como fica o seu corpo. Você pode olhar para a sua história ou para as imagens que vêm da sua infância, inclusive olhar para os seus pais, emocionalmente falando, e perceber se a hora que você olha, você se sente maior, ou se você vê que eles são maiores. Se dá desconforto, se é leve ou se é pesado. Se olhar com mais amor. E trabalhando todo esse processo, olhando para a raiz emocional de tudo isso, para que a partir daí você possa transformar as suas emoções em resultados, em potência. Se comunicar melhor, ter relações mais saudáveis. Só que a primeira relação que você precisa ter saudável é com você. E para isso é importante voltar um pouquinho e trabalhar, antes de tudo, a primeira relação que você teve na vida, que foi com a sua mãe. A forma que você aprendeu a se relacionar com a sua mãe e que você via também do relacionamento dos seus pais é a forma que você vai se relacionar com o mundo. E ninguém veio de lá perfeito, não é sobre a intenção dos pais, é sobre como a gente interpretou, como a gente se sentiu, então precisa cuidar, curar dessa primeira relação para você aprender a se relacionar de uma forma saudável com você e a partir disso se relacionar melhor com o mundo, com seus sonhos, com os seus desejos. Então, para a gente finalizar, vamos fazer uma respiração, porque eu sei que eu vou falando tudo isso, vai tensionando. Respira. Fecha os seus olhos um pouquinho. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Vai desacelerando. Tira a língua do céu da boca. Vai respirando. E ainda de olhos fechados, imagina que tem um espelho bem grande, bem na sua frente. E que você se olha bem nos seus olhos, nesse espelho. Pode ser que seja que pela primeira vez você se olha de verdade. E imagina que olhando nos seus olhos, nesse espelho, você diz a si mesmo: agora eu te vejo. Agora eu cuido de você. Você merece ser muito feliz. E perceba como fica o seu corpo, como ficam as suas emoções quando você olha para si, de verdade. Como é simplesmente se olhar.
Respira, observa, vai se conectando com você. Porque muitas vezes a gente se enche de atividades para não lidar com o silêncio e com o que acontece dentro de nós. Vai respirando, aos pouquinhos vai voltando aqui comigo, voltando sua atenção para o aqui e agora, espreguiçando, pronto. A melhor, na verdade, a única forma de despertar a sua melhor versão e, consequentemente, potencializar seu emocional, sua carreira e suas relações é olhando para dentro. E precisa trabalhar sua relação com você, a relação com os pais, sua relação e sua forma de olhar para a vida. A gente vai criando crenças, pensamentos e vai repetindo todos eles. A prosperidade, por exemplo, ela não começa no externo, ela começa na nossa mentalidade. Existem registros emocionais que muitas vezes para você não lidar com aquela determinada dor, até os seus projetos você vai deixando para depois. Por quê? Se eu colocar isso em prática, e se as pessoas me julgarem, e se eu me frustrar, e se eu me sentir rejeitada de novo? Não é consciente, mas para não lidar com esse medo, eu deixo sempre para depois e vou contando histórias para mim. Agora eu não tenho tempo, agora é o dinheiro, agora eu não tô pronto, agora não sei o que, é porque é o trabalho, é porque não sei o que. Não. Tudo começa por você. Tudo aquilo que está em desordem emocional, você vai perceber em desordem na sua vida. É preciso olhar para dentro e começar a valorizar a pessoa mais importante, valorizar e priorizar, que é você. A forma como você se trata, como você se respeita, como você se prioriza, dita como o mundo vai te tratar, como você realmente tem se tratado. E se você quiser despertar a sua melhor versão, olhar para o seu caso especificamente, olhar para as raízes emocionais do seu caso, envia direct, a gente agenda o seu horário, começa com o primeiro passo, que é a constelação, em que você vai olhar o que está acontecendo, para onde o meu emocional está olhando que é diferente do meu racional. A partir disso, fazer os movimentos necessários para integrar razão e emoção, para desbloquear esse emocional, soltar pesos que não são seus e a partir disso começar esse processo de despertar sua melhor versão. Então, manda direct, a gente agenda o seu horário e não se deixe mais uma vez para amanhã. Lembre-se, a forma como você se trata, se respeita, se prioriza, dita como o mundo irá te tratar. Você merece ser muito feliz e a criança que você foi um dia também merece. Um beijo grande, qualquer dúvida também manda por direct. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!